Que legal. Desligaram. Agora desligue a mente do cotidiano. Feche os olhos. Deixe o cotidiano lá fora. Concentre a sua mente no aqui e agora. Tome consciência do seu corpo. Mova o pescoço, os ombros, solte o ventre, o tórax, as pernas, os joelhos e os pés. Mova todo o corpo. Sinta que o seu corpo está relaxando. E agora distancie a sua mente lá na rua. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Web. Obrigado pela audiência. E os nossos telespectadores do canal do YouTube, um abraço e obrigado pela companhia. Distancie a sua mente lá na rua. Imagine que você está lá na rua. É distanciar de fato. Mantenha a sua mente afastada daqui, lá na rua. Perceba os ruídos da rua e também o silêncio da rua. Agora aproxime a mente aqui dentro do salão na música. Foque a sua mente na música. Agora aproxime a sua mente ainda mais na sua respiração. Agora crie uma imagem mental ou uma sensação. Ou poderíamos até dizer, intencione. Intencione a sua mente a estar num gramado amplo, extenso, bonito. Imagine este campo de grama. Imagine um caminho, como se fosse uma estrada de terra, nesse gramado. Imagine que este caminho é colorido, cor vermelha. Visualize o vermelho. Imagine que este caminho é como se fosse um grande lençol vermelho e esse lençol balança pelo vento e envolve o seu corpo. Imagine que o grande lençol vermelho dá espaço agora para um grande lençol cor laranja. Visualize o laranjado. Envolva-se no laranja. Pense no laranja. Um laranja vivo, cintilante. E o laranjado abre espaço para o amarelo. Visualize o amarelo vivo. Um amarelo cintilante. Que o amarelo dá espaço para o verde. Pense num grande lençol verde. Verde vivo, cintilante. Envolva-se no verde. O verde abre espaço para o azul. Um azul royal, azul forte. Um azul relaxante. O azul dá espaço para o roxo. Visualize o roxo. Muito roxo. Tudo está roxo. E o roxo abre caminho para o violeta. Envolva-se no violeta. Tudo está violeta. Envolva-se nesse grande tecido violeta.
E a cor violeta encerra o caminho das cores. E você entra num jardim maravilhoso, jardim magnífico. Visualize as flores. Ouça o cantar dos pássaros. Passe a mão nas flores. Sinta a textura das pétalas das flores nas digitais dos seus dedos. Agora sinta o perfume das flores. Visualize ali na frente um pé de morango. Apanhe o morango vermelho, bem vermelhinho. Passe a mão nele, sinta a textura do morango. E agora morda, experimente o morango. Sinta a acidez do morango na sua boca. Visualize agora, depois do pé de morango, uma escadaria de 10 degraus. Você vai descer os 10 degraus até chegar lá na porta da Gruta Sagrada. Você que vem pela primeira vez no auditório, que nos acompanha no YouTube, cria a imagem de um paredão rochoso lá embaixo e tem uma porta invisível, que é a porta da Gruta Sagrada. Você vai descer enquanto eu conto de 10 até 0. Vamos lá. 9, 8, vai descendo, descendo. 7, mais para baixo. 6, vai descendo, descendo. 5, mais para baixo. 4, vai descendo, descendo. 3, mais relaxado. 2, 1, 0. Profundamente relaxado. Imagine que você está andando numa calçada de mármore, o sol está quente e você sente o calor do mármore nos seus pés descalços. E você visualiza ali na frente a porta secreta da sua gruta. Chegue perto do paredão rochoso, passe a mão na pedra, sinta a textura da pedra. É a porta. E eu vou contar de 3 a 1. A porta vai abrir. Você vai dar um passo para dentro da gruta e vai parar embaixo de uma luz dourada. Vamos lá. 3, 2, 1. Olha, a porta abre. Deu passo. Fica embaixo da luz dourada. Agora você visualiza, estando em pé aí na luz, você visualiza uma mesa redonda com algumas cadeiras. Enquanto você está embaixo da luz, sinta o seu corpo flutuar. O seu corpo relaxa. O seu corpo passa por um processo de purificação. Agora você sai debaixo da luz dourada e vai até a cadeira, senta e coloca os braços em cima da mesa redonda. Agora pense naquela pessoa ou em alguma pessoa ou algumas pessoas que você gostaria que estivesse dentro da sua gruta assistindo a palestra. Pense em alguém e convide esse alguém para entrar na gruta. Eu vou contar de 3 a 1, a porta vai abrir e a pessoa ou as pessoas que você convidou vão ficar embaixo da luz dourada. Vamos lá. 3, 2, 1. Olha a luz dourada. Elas ficam embaixo da luz. Passam por um período de purificação.
E agora elas dirigem-se até as cadeiras na mesa redonda perto de você. Elas sentam, colocam os braços em cima da mesa. Muito bem. Agora eu vou contar de 1 até 3. Você vai abrir os olhos, mas vai ter a sensação real que você está assistindo a palestra dentro da sua gruta. Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Abra os olhos. Vê se todo mundo abriu os olhos. Ninguém ficou do outro lado? Não, né? Que bacana. Tenho a sensação, tá? Eu estou olhando para vocês, mas eu tenho a sensação nítida que eu estou dentro da gruta. Nós vamos falar hoje, nós já demos uma pincelada na última terça-feira sobre as vítimas do exorcismo. Mas eu queria finalizar o tema que nós vínhamos falando sobre o aborto. Se a Fernanda permitir, né, Fernanda? Olha aqui para mim. Eu me formei como teólogo em 1999. O meu desejo, uma vez como teólogo, era poder fazer algo em benefício da humanidade. Por isso que eu decidi estudar teologia numa faculdade livre, uma faculdade sem uma visão religiosa. E nós tínhamos, na ocasião, os melhores professores do Brasil. Era a única escola de teologia do Brasil, em Curitiba. E antes mesmo de terminar a faculdade, no início de 1999, eu esqueci de perguntar quem está sem apostila. Quem está sem, levante a mão. Pega lá, Pri, vai lá. Ou a Miriam pega para ela. Se tem mais alguém aí, por favor, levante a mão que vocês já vão receber a apostila aí. Acabou? Não tem como, tá, Priscila? Seja bem-vinda, Marlene. Então vamos dar sequência. Então, em 1999, no mês de fevereiro, eu fiz a primeira celebração em honra aos ancestrais e batismo das almas abortadas. A primeira celebração pública dentro de uma visão cristã. Dentro desta perspectiva sobre os abortos, a Seishonoye, uma filosofia oriental, até então era a única no Brasil que fazia o batismo das almas abortadas no Santuário Roso, em Ibiúna. E eu, dentro dessa busca, desse estudo que eu fazia sobre as almas abortadas, eu tive por 4 vezes em Ibiúna. E tive presenciando dentro na verdade não é dentro do santuário, é uma espécie de memorial que tem num pátio, onde é feito uma celebração das almas abortadas. E eu vi coisas ali que, se me contassem, eu acho que eu não acreditava. Então a celebração lá é feita toda uma preparação, e daí cada pessoa que vai lá representar uma alma abortada pega uma bexiga dessas de aniversário na mão, e é feito lá a celebração. Alguém já foi lá em Ibiúna? Alguém que está aqui foi lá? A Joana, o Jorge e essa outra, como é o seu nome mesmo? Denise. Às vezes eu estou vendo a pessoa, lembro do nome, mas eu não esqueço que é tanta coisa que processa na minha mente, tá? Então, no momento que faz a celebração, eles largam as bexigas. Mas quem diz que todas as bexigas se elevam? No dia que eu tive lá, uns 30% das bexigas o vento levava. As outras 30% ficavam ao redor da pessoa. Vocês viram isso lá? Não presenciou isso?
Vocês presenciaram isso, Jorge? Então as bexigas começavam a circular ao redor das pessoas. E ficava circulando, e as bexigas, as outras já tinham ido embora, e a grande maioria das bexigas ficavam ao entorno das pessoas. E a minha orientadora, ela sabia que, claro que eu acreditava, mas eu queria também compreender o fenômeno. Então ela foi me explicando qual o significado do balão, porque o balão não subia, a alma não conseguia desprender da mãe, tinha algum ajuste ainda para fazer, a mãe talvez não se entregou, ela fez a ritualística sem a entrega. Vocês já viram isso aqui nas constelações? Aquelas mães que não se entregam, nossa, aquilo, o meu coração tem que segurar ele. A minha vontade é pegar a pessoa, pois não, pode falar, pegar a pessoa e falar, mas você não vai se entregar no movimento? Mas enfim, cada um é cada um. Então eu fiz questão de falar sobre isso, para encerrar essa questão das almas abortadas. Então, em 1999, o IPTH foi a primeira instituição no Brasil com uma visão cristã que procedeu essa celebração em honra aos ancestrais e batismo das almas abortadas. E a partir daí, nós nunca mais deixamos de fazer. Fizemos esse ano aqui no IPTH, esse ano fizemos, né? Era para ter feito mais uma este final de ano, mas acabou por falta de agenda, mas deve ser um dos primeiros procedimentos que nós vamos fazer a partir do ano que vem. Então, a partir daí, eu tive uma afinidade muito grande com as questões dos abortos. E de várias vezes, algumas mulheres, casais, que eu não os conhecia, pararem na rua, eu andando, eles pararem e perguntarem algo sobre aborto. Coisa impressionante. E aqui na página 80 da apostila, no parágrafo, último parágrafo antes da vítima do exorcismo, eu escrevi assim: após a superação dessa fase crítica, essas crianças irão crescer normalmente, como as nossas aí na Terra. Será relatado a elas, então, o que lhes aconteceu, na tentativa de afirmação frente à vida, para que possam enfrentar com otimismo, sem mágoas ou revanchismo. O responsável pela ala, me chama e me mostra uma placa no umbral da porta. Imediatamente sou tomado por uma sensação de frio na coluna, sem entender. A placa dizia: ala de abortados e natimortos, enviado pelo Dr. Celso Schaeffer. Emudeci diante da placa. Olhei para as milhares de almas, a milhares de crianças, e realmente elas me pareciam tão familiares. E me confortou, o meu orientador me confortou dizendo: esta é a razão do amor que sentiu por elas quando entrou aqui. Ele me abraçou demoradamente e sem nenhuma palavra eu me despedi. Então vejam que experiência maravilhosa. Eu acreditava plenamente que era possível encaminhar essas crianças, proceder um batismo, mas entre a crença e a certeza de fato tem uma distância, né? Eu acredito. Agora, quando eu vou neste lugar, nesta ala, aonde são destinadas essas crianças, que são encaminhadas para o plano espiritual, através desse procedimento das constelações e da terapia, realmente eu fiquei muito emocionado. E aí eu pude entender o porquê da minha missão, o porquê de eu deixar as outras áreas da vida que eu fazia para me dedicar à área terapêutica, à área mais espiritual. E quando eu saio
desta ala, antes é importante eu falar um pouquinho sobre a experiência. Eu trabalhei mais de 10 anos como num trabalho de libertação das pessoas possessas de espíritos. Há muitos anos eu fui conhecido em Londrina como, alguns me chamavam de exorcista. Eu nunca gostei dessa palavra, porque eu não fazia exorcismo. E eu era uma pessoa, um reverendo diferente. Eu era diferente, eu bati de frente com o pessoal e eu conversava muitas vezes quando a pessoa estava possessa. Eu sabia que era a mãe dele que estava manifestando nele, era o avô, era alguém da família. Então, dentro ainda desta visão religiosa, eu como um religioso, eu sabia. E não infringia a lei quando eu sabia. Fiz muitos exorcismos. Mandei muitas almas para o inferno. É verdade, confesso. Pela ignorância. E aí, depois que eu vou nessa ala dos abortados, nós então nos dirigimos para uma outra ala, que é o assunto que nós vamos entrar agora, que está na página 80. Precisamos ir para outro lado, diz o instrutor. Chegamos a uma sala com a característica de hospital, uma espécie de CTI espiritual. Caminhando por um grande corredor, tenho a nítida impressão que já estive aqui antes. A sala parece pequena, mas apresenta o formato de um auditório. Sentamos em mais de 20 alunos. Um dos orientadores nos informa que vamos assistir cenas monstruosas. Olha aqui para mim, gente. A ciência comprova, isso é fato. A nossa mente, o nosso inconsciente, ele sai do corpo, ele precisa sair do corpo todos os dias. Todos os dias. Eu e você saímos desse complexo psicofísico porque as células precisam ser oxigenadas. Para vocês entenderem, imagine que um apartamento foi habitado por 20 anos por uma família grande e houve a dilapidação dos móveis, da mobília, do piso, da parede. Então, os moradores precisam se ausentar para que entrem os trabalhadores da construção para a reforma do apartamento. É assim todas as noites. O nosso eu precisa se afastar para que haja a reconstituição das células e haja a oxigenação das células e a reparação dos tecidos. Mayusha, por favor, fala para a Fernanda baixar o volume. Quem está com o microfone de mão, por favor, para levar para a doutora Ivanildes. Jefferson, liga aí. Então vejam, só um minutinho, guarda a sua pergunta aí. Todas as noites nós saímos do corpo. E a pergunta é, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? A doutora Ivanildes vai fazer a pergunta e depois pense na resposta. Para onde nós vamos? Enquanto ela faz a pergunta. Doutor Celso, é verdade que para isso a gente já tem que estar dormindo profundamente à 1 da manhã? Não. Não, né? Não. Normalmente nós saímos do corpo logo que adormecemos. Não dá aqueles espasmos assim? A hora que dá aqueles espasmos, a gente já está saindo. Já está saindo. Então não tem um horário certo, tem sim um estágio de sono. Primeiro, nós se afastamos desse corpo psíquico no primeiro estágio do sono, quando nós temos aqueles espasmos. É tipo assim, vou exemplificar. Você está deitado no sofá, com a televisão ligada, você está roncando. Aí chega alguém e desliga a televisão. Aí você fala, por que desligou? Estava assistindo? Não é isso? Você não estava assistindo, você estava fora do corpo. O corpo estava dormindo. Mas ainda você estava próximo do corpo. Por isso que você disse, por que você desligou? Estava assistindo. E na verdade estava roncando. Então quando o cérebro chega no segundo estágio, aí
a alma ou o inconsciente, ele ganha liberdade e nós saímos para um ou para outro lugar. Se você assistir um filme de pornografia, é bem provável que você vá nas zonas de meritícios, ou nos botecos da vida, aonde a pornografia corre solto, ou em algumas avenidas de algumas cidades. Se você ficou com a mente ocupada o dia inteiro com o impeachment da Dilma, sai, não sai, é bem provável que você saia e vai lá no Congresso Nacional. Agora, se você intencionou a mente durante o dia, se você leu algo sobre a espiritualidade, se você assistiu, como está assistindo a nossa palestra, é bem provável que você vá, que você seja conduzido para um ambiente de experiência espiritual. Vai depender do nível da vibração, da intenção daquilo que você gosta, que você prefere nos seus assuntos. Entenderam para onde a gente vai? Eu fiz questão de frisar isso, porque em todas essas idas eu nunca estive só. E nesta orientação que nos foi passado sobre o exorcismo, nós estávamos em 20 alunos aqui do IPTH. Nós estávamos lá, recebendo as instruções. Por isso que é importante você estudar e você dar ênfase ao estudo. Porque se você dá ênfase ao estudo, você evolui como pessoa, a sua consciência se expande. E você recebe instrução enquanto dorme. Aí você não tem, claro que tem, sim, você chega em algum lugar, você fala assim, nossa, eu tive a impressão que já estive aqui. Já esteve sim, enquanto dormia. Houve alguma programação para você estar ali. Então vamos em frente. As primeiras imagens mostradas no telão são fortes demais. Mostram a selvageria dos cultos de exorcismo. Almas humanas que se perverteram pela ilusão de si mesma. São tratadas como demônios. O magnetismo de ódio do exorcista dilui o corpo perispiritual das almas em ilusão e são mandadas para o inferno. O magnetismo dessas almas são diluídos e reduzidos a um amontoado gelatinoso. Parece ter sido triturado em um liquidificador. Eu pergunto, e o corpo vital? A resposta, isso que você está vendo é o corpo vital. Olhem aqui para mim. Olhem o absurdo que é cometido contra os nossos irmãos que precisam de luz. Um obsessor pode ser o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, o nosso tio, alguém que está perdido, ou pode ser de fato um obsessor vingativo, um espírito vingativo de outras vidas. Agora, um espírito vingativo, ele deve ser tratado como um irmão para que o amor liberte, ou deve ser tratado como um demônio para ser diluído e destituído dos elementos do amor? Qual seria melhor? O amor. Então nós estávamos em 20 alunos dentro dessa sala do auditório e passava no telão os espetáculos, literalmente os espetáculos praticados por vândalos espirituais que acham-se donos da verdade como se fossem Deus, destruindo o corpo vital dos nossos irmãos e muitas vezes destruindo o corpo vital do pai, da mãe, do irmão, da pessoa que se submete a esses ridículos espetáculos. Nesse processo de exorcismo, as vibrações de ódio entre as duas partes explodem os átomos e moléculas do corpo perispiritual que detinham os códigos do ser divino. Olha aqui, gente, o código
do ser divino está no perispírito nosso. E quando essas almas passam por esses espetáculos, eles têm destituído esse código divino do seu perispírito. E vocês vão ver aqui para frente quais as consequências disso. Se você parar e analisar friamente, nós não nos posicionamos contra religião nenhuma. Nós temos uma posição neutra, cada um tem sua religião, sua crença. Mas algum dia você já ouviu, você que tem 30 anos, que 30 anos atrás tinha tanto usuário de crack como tem hoje? Não tinha, né? Tinha tanto banditismo como tem hoje? Não. E tinha tanta religião como tem hoje? Também não. Já já vocês vão entender qual a ligação que há entre um e outro. Vamos em frente então. A explosão deleta as principais informações das células perispirituais daquele ser, cristalizando nele o ódio que o vitimou. Sem as informações plasmadoras, eles deixam de ser humanos tricotômicos e se transformam em entrantes. Olha aqui, ó. Com o ódio do exorcista e o ódio da alma, as suas células perispirituais são detonadas. E aquele ser, aquela alma, deixa de ser um ser tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. E passa a ser, a partir daquele momento, um entrante. Ele perde a sua personalidade humana e passa a ser um entrante, e nós já vamos falar sobre o entrante. Este termo entrante ou entrante é relacionado a seres que praticamente perderam a identidade espiritual, que de certa forma, movidos pelo ódio que cristalizaram no evento do exorcismo, burlam, porém com o consentimento superior divino, eles burlam as leis kármicas dos cosmos e transmigram para o corpo físico já encarnado há alguns anos. Olhem aqui para mim, gente. O que eu estou falando para vocês é algo muito sério. Muitíssimo sério. Essas almas que são, que têm o seu código divino deletado nas células perispirituais, perdem o contexto do ser tricotômico e eles burlam as leis cósmicas. E eles não passam mais para o processo da reencarnação. Eles entram em um corpo dos desavisados. Já contei para vocês aqui casos clínicos horripilantes de mães que chegam aqui, uma menina de 14 anos de uma cidade do interior de São Paulo. A mãe vem desesperado e diz: doutor, essa eu juro para o senhor que não é a minha filha. Do dia para a noite, ela deixou de ser quem ela era e agora é uma outra pessoa, cheia de ódio, de rancor e querendo se vingar de mim, e eu não a fiz nada. Isso é um caso sem solução, porque ela não quis fazer o tratamento. E nós temos um outro caso de um entrante. Vejam como aconteceu essa história, eu já contei para vocês. Um rapaz de uma cidade aqui perto de Maringá, ele tinha um comportamento normal de um rapaz de 18 anos,
sempre gostou de mulheres e tinha namorada. E do dia para a noite ele disse para a mãe que era homossexual. Mas até aquele dia ele nunca teve um comportamento homossexual. E ao despertar, ele vem com essa conversa para a mãe. E aí essa mãe vai num centro espírita em Umuarama. E lá em Umuarama, no centro espírita, falaram para a mãe: olha, isso é um caso de entrante e não é para nós. Vai lá em Apucarana, no IPTH, não sei como que eles me conheciam. Então já veio enviado essa pessoa com esse diagnóstico. E aí eu perguntei para a mãe: mas o que houve um dia antes? Doutor, ele começou a fumar maconha, era umas 3 horas da tarde, e não parou nunca mais. Fumou das 3 até o outro dia, 5h30, 6 horas da manhã, a hora que a mãe acordou. E aí, então, aquele que começou a fumar maconha, ausentou-se do corpo e entrou o entrante. Entendem? Entendem como é? Entra um outro espírito desprovido do sentimento de amor, desprovido do complexo divino, das células perispirituais que foram deletadas pelo exorcismo, e toma conta daquele corpo. E era o corpo e era a alma de uma mulher. E durante o processo de desobsessão, aí, como eu já tive outros casos, mas esses 2 foi muito marcante. E aí, durante o processo da reencarnação, da desobsessão, eu fiz uma investigação, uma pesquisa com aquela alma entrante. E fiz algumas perguntas para a alma, e entre as perguntas eu perguntei: e o amor? Onde fica para você entrar desta forma no corpo de uma pessoa? Amor? Não conheço isso, só conheço ódio. Desde aquele dia que me mandaram para o inferno, me destituíram do amor. E só queria ódio, só tinha ódio no coração. Queria destruir, queria matar e etc. Então nós chamamos os seres de luz nas imagens mentais da pessoa que estava na terapia. A luz chega, aí ele se sente incomodado, mesmo estando presente da luz, diante da luz. Ela estava muito incomodada e queria que eu mandasse ela embora de todas as formas. Eu falei: não, jamais eu vou fazer isso. Você precisa de amor, você precisa de luz, e a luz está aí, e a luz está tocando em você, e você está começando a sentir novamente os fragmentos do amor divino. Nesta hora, ela se entrega e ela é tomada novamente pelo amor, e é impregnado nas células perispirituais o germe primeiro do amor divino. Então ela se entrega para a luz e ela é levada para um outro plano. E a alma, vejam a experiência. E a alma do rapaz não estava com ele e nem perto. Nem perto dele. Aonde estava a alma dele? Aprisionada. Aí entra outros seres e trazem a alma dele. Soltam ele, liberam desse cativeiro e traz, e a alma entra de novo. E aí é ele de novo. Vejam, o entrante, ele só se tornou entrante após a destituição das células do amor divino, que foram apagadas, deletadas durante o processo de exorcismo. Quanto mais igrejas exorcizando, mandando para o inferno, ampliou os níveis baixos de espíritos, de almas. Aí nós vemos a grande derrota da humanidade, o desamor com aqueles que precisavam de luz,
refletindo como doença na sociedade, pelo vício nas mais variadas drogas. E o crack, podem ter certeza, é um entrante que está ali. Não existe mais amor à vida. E a destruição é determinante naquela pessoa que usa crack. Por favor, levem o microfone lá para a doutora Vanilson. Por favor, onde está o microfone? Está lá, ok. Pois não, doutor? Doutor Celso, algumas igrejas evangélicas têm o hábito de dizer que está amarrado em nome de Jesus. Seria a mesma coisa, no caso? O estar amarrado em nome de Jesus não tem problema nenhum. O problema é, vai para o inferno de onde você nunca devia ter saído. É o que vem depois. Esse é o grande problema. Que você pegar e trabalhar com um espírito em nome de Jesus não tem problema nenhum. O problema é o que vem depois. O que fazem depois com essa alma que está entregue. Porque literalmente ela se entrega. Ela se entrega pela autoridade do nome de Jesus. Porque quando ouviu falar em Jesus, Jesus é o quê? É amor. Então ela se entrega e literalmente fica amarrada. Porque na mente dela vai receber amor. E o que ela recebe? Vai para o inferno, capeta. Vai lá pro umbral onde você nunca deveria ter saído. Este é o grande problema. Então veja, o entrante, ele não, vamos ali continuar lendo na página 80, no final. Portanto, não se trata de reencarnação propriamente dito, onde o ser é gerado, nasce e morre, mas sim de um intruso corpóreo que vem ao nosso meio através de um corpo que tem dono. Entenderam a gravidade disso? A seriedade que é este assunto? E que deveria ser ventilado nos 4 cantos do planeta Terra. Agora eu vou dar sequência aqui no masturbatório, que é o próximo capítulo, para vocês entenderem a relação que tem entre o exorcismo, o entrante e o crack. No ano de 2009, fui levado fora do corpo a um laboratório de mutação humana. Qual? Laboratório do quê? Mutação humana. Onde as pessoas passam por um processo de mutação. E pasmem os senhores, nós temos milhares de mutantes entre nós. Literalmente mutantes. E não sabem disso. O ser mutante que comandava a organização tinha uma forma draconiana, corpo e pés de dragão e a cabeça que lembrava muito levemente um crânio humano. O ambiente era muito nojento, cheiro fétido, insuportável, mesmo fora do corpo e com vestes apropriadas. O orientador narrou como os draconianos criaram uma mistura capaz de promover a mutação perispiritual dos seres humanos em vigilantes. Neste cenário, todos os presentes se masturbavam e o material do esperma era cuidadosamente colhido em recipientes especiais que eram levados para laboratórios terráqueos de produção de crack. Disse o orientador: o crack é a droga da masturbação humana, é a droga da mutação humana. O material base do crack é a energia expelida na masturbação, material produzido com fartura pelos masturbadores compulsivos. Qual a relação entre o crack e os entrantes e a masturbação? Observe. Primeiro, o exorcismo. Devido ao crescimento das religiões impiedosas, anticristãs e arrogantes que praticam o exorcismo,
aumentou drasticamente no planeta Terra a mutação das almas em seres animalescos, sem emoções, pois eles foram destituídos do germe do amor e lhes foi deletado o entendimento das leis cósmicas, em particular a lei do esquecimento, que prega a necessidade do eterno recomeço em nome da evolução. Olha aqui para mim, gente. Um dos primeiros males do exorcismo as pessoas ficaram destituídas do germe do entendimento. Não há mais entendimento nessas almas que nós chamamos de entrantes. E eles burlam as leis universais do renascimento e não reencarnam. E apoderam-se de corpos que já têm donos, de pessoas invigilantes e que se submetem aos mais variados tipos de comportamento viciosos. Esse é o primeiro passo e a relação que existe entre exorcismo, masturbação e crack. Então, primeiro nós falamos do exorcismo, as consequências drásticas que nossa sociedade sofre por permitir que crimes espirituais aconteçam como shows espirituais, shows televisivos, passados na televisão. E aí está a mácula da sociedade, está os frutos podres de um país sem ordem, onde em nome da liberdade de expressão maculam o ser espiritual, exorcizando, apagando a essência divina daquelas pobres almas que precisavam de luz, que estavam ali querendo luz. E a segunda relação, a masturbação, é um vício sexual de simbiose com espíritos baixos. Ô Mayusha, fala para Fernanda falar mais baixo. Olha aqui para mim, gente. Simbiose. O que é simbiose? Imagine uma gelatina. Parece que gelatina gruda na mão. Não gruda? Eu nunca peguei na mão. Não gruda? Gruda, né? Ou aquelas massinhas que as crianças brincam, que gruda, aquele negócio assim. Uma simbiose é isso. Eu coloco essa massa na minha mão e eu não sei o que é a minha mão ou o que é a massa, porque grudou. A simbiose tem essa conotação. Então vejam, é um vício sexual de simbiose entre o masturbador e o espírito de conotação baixa. No momento da masturbação, você não sabe quem é quem. Se você estiver com a clarividência aberta e olhar para alguém que está se masturbando, você não sabe se é ele ou é o espírito que está imantado nele que se masturba. É uma simbiose. Então vejam, a masturbação é um vício de simbiose. Nunca a pessoa se masturba sozinho. Ele está passando por um processo simbiótico. Pelo ato da masturbação, ele atrai aqueles espíritos afins e ambos, dentro do processo simbiótico, passam por este processo vicioso. A guerra é lenta e muito silenciosa. A masturbação é mais viciante e de efeitos colaterais devastadores, piores que qualquer tipo de droga. Vicia lentamente e seus efeitos são devastadores pelo intercâmbio espiritual de esferas baixas. Os espíritos trevosos dominam os entrantes e os usam para suas tramas contra a humanidade. Olha aqui para mim, gente. Os espíritos trevosos, aquelas legiões infernais da crosta terrestre, que desceram aos níveis animalescos, que esqueceram que são filhos de Deus, esses espíritos trevosos dominam os entrantes, que são espíritos totalmente destituídos de entendimentos, são escravizados por esses seres trevosos.
que atentam contra a humanidade. E a masturbação é uma forma desses espíritos trevosos induzirem os entrantes. Formam um grande exército e contam com seus fiéis discípulos, os exorcistas e expulsadores de demônios. Olhem para mim. Os espíritos trevosos que tramam contra a humanidade, que tramam contra a evolução humana, contam com seus discípulos fiéis, os expulsadores de demônios, os exorcistas. Estão de braços dados com as trevas. É uma simbiose. Eles formam um grande exército e contam com seus fiéis discípulos, exorcistas e expulsadores de demônios. No ato da masturbação, além de colherem os materiais fluídicos, os masturbadores sofrem a instalação de chips de controle no ato da ejaculação e se alojam no baço, o lado direito do homem, e no rim, o lado direito da mulher. Olha aqui para mim, gente. Quando essas pessoas que são presas fáceis, não dos entrantes, de seres trevosos, as pessoas são chipadas, o homem no baço e a mulher no rim. Eu, numa oportunidade, eu quero fazer uma demonstração. Como esses chips são reais. Quem fez o curso de Reiki conosco, viu quanto é real, que aparece no exame de raio-x. E dentro de um processo de identificação, quando a gente identifica o chip, nós temos um óleo, é um óleo preparado por processo de purificação e oração, e a gente passa no baço do homem ou no rim da mulher, se for homem ou se for mulher, passa uma vez, 2, 3 e ordena o chip que sai na mão da gente. Quem está ali assistindo vê o chip, ele consegue ver, é visível, é material, é uma matéria densa. Nós já fizemos isso e mandamos para análise, 2, 3 laboratórios de análise, para entender que material é esse. Todos os 3 laboratórios colocaram como resultado material desconhecido. Vamos então. Nós estávamos falando do baço e do rim, né? São as chaves do corpo vital do agora. Então esses chips são as chaves do corpo vital do agora hospedeiro dos entrantes. O trabalho de desinstalação deve ser feito em todos os vórtices do corpo, e esse procedimento só surte o efeito se realizado por psicosacerdote, utilizando óleo especialmente preparado para tão delicado evento. A gente fala de um assunto que talvez você que está no auditório, vocês que nos acompanham, até se assustam, não é verdade? Mas por pior que seja a condição do ser humano, tem solução. E a chave para a solução é a compreensão. Eu estou ouvindo essa palestra e compreendo que por uma invigilância minha, eu me dei a essas práticas e posso estar chipado. E agora? Como diz a Fernanda, e agora? Tem solução. Dá para trabalhar isso. E o primeiro ato para a solução do problema é tomar consciência e não praticar atos que possam comprometer a sua vida. É o primeiro passo, é o blackout. Agora, num nível de comprometimento como esse, às vezes não é fácil,
a pessoa aguentar o baque para dar um blackout. Agora nós vamos falar do crack. O surgimento do crack aconteceu nos Estados Unidos, de acordo com um pesquisador americano, Neil Jansen. O surgimento do crack ocorreu na década de 70, mas se transformou popular na década seguinte, entre moradores de bairros pobres e de grandes cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Los Angeles e Miami, principalmente entre jovens negros e de origem hispano-americana. O uso da droga no Brasil começou entre os grupos que viviam nas ruas, mas hoje há viciados em todas as classes. No Brasil, acredita-se que o surgimento do crack se deu na década de 80. Em 1989, é feito o primeiro relato de uso na cidade de São Paulo. 2 anos depois, foi feita a primeira apreensão. Acredita-se que a droga tenha entrado no país pelo Acre, vinda da Bolívia e do Peru. O uso da cocaína apresentava uma escala em todo o mundo. O crack era a versão da droga usada pelos grupos marginalizados, muitos deles moradores de rua. Naquela época, segundo as pesquisas do Centro Brasileiro de Informação sobre as Drogas Psicoativas, os principais consumidores do crack eram homens de 17 a 38 anos, de baixa renda e sem vínculos sociais e familiares. Olha aqui, gente, olhe para mim. Olhe o que esta pesquisa encontrou. Homens de 17 a 38 anos, sem vínculos sociais e familiares. Não tinha amor. Não eram amados pela família, não se sentiam amados, nem pela família e nem pela sociedade. Estes primeiros que as pesquisas encontraram já estavam sendo usados pelos entrantes. O entrante não tem mais o vínculo do germe do amor divino. Aquele morador de rua que não tem família, que não se sente amado, não tem nenhum vínculo social, ele sente amor? Ele sente que é amado? Não. Então ele está na vibração do entrante. Porém, com o passar do tempo, as mulheres também passaram a consumir a droga e se prostituir e a traficar para obtê-la. Desde o surgimento do crack, o seu mercado se caracteriza pela violência do tráfico, agravada pelos efeitos causados pelas drogas nos consumidores, que se tornam ao mesmo tempo agressivos e vulneráveis. Atualmente, segundo os pesquisadores Solange Napo e Lúcio Garcia de Oliveira, da Universidade Federal de São Paulo, o crack está amplamente disponível em lugares públicos, há viciados em todas as faixas socioeconômica e cultural, e a droga vem ganhando adeptos na classe média. Casos notórios foram a do prefeito de Washington, capital americana, e do primeiro advogado do ex-goleiro Bruno, do Flamengo, flagrado em vídeo usando a droga. Vocês viram isso? Vejam como é. O crack, pela sua elaboração, pelos seres trevosos, ele alcançou todas as classes sociais e intelectuais. Não está somente em moradores de rua. Desde o surgimento do crack, seu consumo vem aumentando por conta da vulnerabilidade social da grande parcela da população, sobretudo dos mais jovens e de todas as classes sociais. Olha aqui, gente. É importante eu falar sobre o que é que esfria o amor. Um dos elementos da tecnologia que mais tem esfriado as pessoas no amor são as mídias sociais.
Tem pessoas que passam o domingo inteiro nas redes sociais. No Facebook, no WhatsApp, não sei mais tanto aplicativo que tem, né? É de dar dó, de dar dó. Domingo agora, passado, eu desci na praia no sábado, e tem um vizinho que a gente se dá há muitos anos, mais de 20 anos, e ele tem uma filha que está fazendo direito, e eu fui lá de manhã cedinho tomar chimarrão com ele, era 7 horas, e a filha dele já estava acordada no Facebook. Às 4 horas eu voltei lá emprestar uma chave de fenda, ela estava no mesmo lugar, e ele disse para mim, essa aí não tomou café e não almoçou, desde a hora que você veio aqui de manhã, ela não largou o notebook. Acho que vocês conhecem alguém do convívio de vocês que é assim. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos esfriar. E tem um germe, não sei se, acho que a palavra não seria essa, mas foi o que eu encontrei, um germe do amor divino, que ele é inerente a todo ser humano. Eu diria que é uma pequena brasa, vamos dizer assim, né? Se você não assoprar de vez em quando, não que ela morre, mas a brasa não cria aquela cinza, né, em cima. Você olha, parece que não tem brasa ali, não tem fogo. Aquela cinza apagou. E olha, se existe uma coisa que nós precisamos muito é da vibração do amor. Amar as pessoas, amar incondicionalmente, amar em todos os aspectos. É querer o bem das pessoas, querer que as pessoas se deem bem. Vamos em frente. Os draconianos sabiam que o germe do desamor no perispírito dos vulneráveis ao crack e desenvolveram nos laboratórios das trevas e sutilmente passaram a fórmula aos fabricantes e junto ao preparo desta droga, eles adicionaram os componentes fluídicos da masturbação e as presas são alvos certeiros de tamanho intento contra o ser espiritual que norteia o homem. Os entrantes também fazem uso dos psicotrópicos para se apossarem do corpo dos viciados em psicotrópicos em tarja preta. Gente, tem pessoas que são extremamente viciados em psicotrópico. Literalmente viciados. Se ficar 1 dia, 2 dias sem tomar o remédio, ele entra em crise, surta. Igual o dependente de drogas, igual, não tem diferença. O princípio ativo do crack e o princípio ativo do psicotrópico é igual. Claro que tem diferença. O remédio ele serve para tirar a pessoa de um quadro, serve para segurar a pessoa para não entrar no quadro, mas nós temos que ter maturidade na forma que nós devemos tomar o remédio, para não ficar dependente. Ele é bom, é importante, é necessário, mas tem gente que é extremamente hipocondríaco e está aí servindo aos draconianos. Há um interesse espiritual por trás do dependente do psicotrópico também. A presença do entrante incorporado ou imantado se dá através de um curioso fato. Às vezes eles são confundidos com os transtornos de personalidade, os conhecidos bipolares ou distúrbios de dupla ou múltiplas personalidades, onde o indivíduo é acometido de comportamentos estranhos e episódios esporádicos, apresentando comportamentos estranhos eventualmente. Ao contrário, o suposto entrante
muda radicalmente, em pouco tempo, a personalidade do hospedeiro de forma permanente, tornando-se praticamente outra pessoa, adquirem novos costumes, gostos, modos, porém não esquecem de quem foi, mantendo a sua identidade antiga. Não se esquecem de suas experiências, nem de quem são, mas seu comportamento muda radicalmente. Olha aqui para mim. Tem pessoas que amam um diagnóstico psiquiátrico. Ah, eu sou bipolar. Não, eu fui diagnosticado bipolar faz 10 anos. O entrante está ali há 10 anos. Tem hora que é o entrante, tem hora que é o entrante, tem hora que é o entrante de novo. E eles têm múltiplas facetas de comportamento. Momentos eufóricos, momentos de tristeza. E a pessoa ama dizer que é bipolar. A bipolaridade não existe. Existe um diagnóstico comportamental. E o psiquiatra, quando dá o diagnóstico, ele está certo. A pessoa é bipolar, alterna altos e baixos, comportamentos estranhos e aleatórios ao mesmo tempo, é um bipolar. A área dele está certo, que é a alopatia. Mas nós, da saúde mental, do psiquismo da pessoa, entendemos que é um entrante atuando na múltipla personalidade, e eles são persuasivos, levam a pessoa a acreditar que são bipolar e que não tem cura, que vão ter que saber lidar com o comportamento para o resto da vida. Infelizmente, muita gente pensa isso, pensa e fala. Aí o entrante tem toda a liberdade de agir, toda a liberdade. Aí ele é socialmente aceito. A grosso modo diz que se houve uma suposta troca de espírito mesmo. Vou dar uma explicação. Que ao mesmo tempo, um exemplo. Imagine que um indivíduo está passando pela noite escura da alma, desespero absoluto, e que a pessoa acaba por sucumbir à ideia do suicídio e vai realmente cometê-lo. Porém, seu corpo físico está adequado e acaba sendo dado a um espírito necessitando de cumprir sua missão. Missão esta que é alheia à nossa concepção limitada, e não haveria tempo hábil para nascer, crescer e se tornar adulta. Olha aqui, gente. Quem já não passou pela noite escura da alma? É aquele momento de indefinição, de incerteza, de tristeza. Nossa, parece que colocaram uma lona preta sobre o meu céu. Essa é a famosa noite escura da alma. É uma necessidade que o ser humano tem para refletir. Só que a grande maioria se desespera e pensa, não tem outro jeito, melhor é atentar contra a própria vida. E aí, quando ela toma essa decisão, ela empresta literalmente o corpo para um outro espírito ou uma outra alma que burla as leis da reencarnação e apodera-se deste corpo, afasta a alma da pessoa. E aí não é mais a mesma pessoa. Então se condensa a cerca de décadas em alguns dias. Vou citar outro exemplo, como o do próprio Hitler, que passa do jovem pobre, medíocre e sem talentos a um pintor talentoso, um excelente orador, cativante e carismático, mas totalmente voltado para o mal e a destruição. E não são poucas as teorias psíquicas e esotéricas para explicar o que faz de um simples órfão com problemas, com um pai alcoólatra, como tantos outros, amantes de cães, bem educado e gentil, a ser um ditador que representa toda a mesquinharia e maldade humana sintetizado em uma só pessoa. Se vocês estudarem
estudarem a biografia de Hitler, vocês vão encontrar um jovem pacato, filho de um pai alcoólatra, mais tarde órfão, amante de cães, gostava muito de animais, bem educado, muito tímido, e do nada assim, entre dia e noite, ele se transforma num exímio pintor, num extraordinário orador, um poder de convencimento extraordinário. Era Hitler? Não, um entrante. E fez o que fez. Usou o nome do Hitler, usou um instrumento corpóreo de Hitler, mas uma outra entidade assume a coordenação psíquica daquele homem e transforma ele no que hoje nós conhecemos. E essa outra face oculta dele, para nós, é desconhecida. Este assunto é muito enigmático, assustador para alguns e complexo. Eu, como presidente do IPTH, não posso me eximir de levantar informações de algo de tamanha envergadura e que age sorrateiramente, massacrando a humanidade. É importante dizer que as leis que regem a todos nós são uma só e resume-se na lei de causa e efeito, e cada um é único responsável por suas ações. Até mesmo aquela pessoa que se entregou à masturbação, que se entregou ao crack, e que hoje não é mais ele, o entrante se apoderou, quem é o responsável? Ele, que permitiu. Ele teve algum tipo de ação que teve como reação a perca do corpo, da esfera corpórea. E agora, quero falar algo prático de consultório sobre o usuário de crack. É impressionante. As narrativas dos usuários de crack me assustam. Eles perdem o desejo pelo sexo normal. Os homens não desejam mais as mulheres, se masturbam. E eles confidenciam que normalmente eles usam mocós, que são essas casas abandonadas, para usar cracks, e junto ao uso do crack, a masturbação. E a masturbação simultânea, tanto homem quanto mulher. Eles se masturbam no grupo. E não há uma relação sexual entre eles. Não há esse desejo, nem da mulher pelo homem, nem do homem pela mulher. Eles são assexuados durante o uso do crack. E para tudo se tem uma explicação, né? Muitas pessoas assexuadas são entrantes. Aquele assexuado, ele é vítima de um processo espiritual, de um entrante. E aí, quando ele recebe um diagnóstico como assexuado, está tudo certo. Não precisa correr atrás de uma solução. Eu não sou contra a forma de tratar. A minha insatisfação é com o diagnóstico. E o que vem por trás do diagnóstico. Isso é incurável. Você vai ter que conviver com isso a vida toda. Esse é o problema. Tira da pessoa a esperança e a oportunidade de ver o problema de um outro ângulo. Relatos de caso. A mídia divulgou em 2014 alguns episódios diabólicos ocorridos numa casa localizada na zona rural do interior do Rio Grande do Sul. A filha mais velha do casal apresentou um comportamento estranho. A sua mãe informou que o coisa ruim
levou a filha para cima da casa e jogou para baixo, destruindo parte do telhado da casa. Disse ainda que o Satã diariamente arremessava pedras no telhado, arrastava os móveis, objetos, abre e fecha as portas e janelas. Convidadas pela família, Nelson Júnior Paz, um benzedor da região, garante ter exorcizado a jovem. Explicou que o dito cujo se afastava da menina quando chegava próximo da casa. Por isso teve que afastar-se do local por algum instante para que o dito cujo novamente tomasse conta do corpo da jovem e logo retornou para fazer o exorcismo. Nelson Justus perguntou ao dito cujo por que ele estava atormentando aquela menina e ele disse que queria a vida dela ou a propriedade de volta. Olha aqui, gente. Isso é um caso conhecido nacionalmente pela mídia. O que o dito cujo ia fazer com a propriedade? Nada, imagina. Quem que possuía o corpo desta menina? O ex-proprietário da casa. Nós temos um grupo de estudantes que estudam conosco na USAN de Curitiba, que tiveram em loco, lá nesta casa. Inclusive todo esse relato, dado pelo exorcista, o Nelson Júnior da Paz, foi ouvido pelo nosso grupo lá. E daí, só que ele exorcizou, mas dali a pouco ele estava de volta. Ele voltava. E aí entra em cena um homem de 70 e poucos anos, aos 76 tem, Dr. Valdemar, um psicanalista do nosso grupo, vai até a casa da menina, pede permissão para a menina, hipnotiza ela nos nossos moldes, e então o espírito obsessor narra que eles invadiram a propriedade dele e que ele queria que deixassem a casa. E ele já tinha morrido há mais de 100 anos e permanecia na propriedade. Vejam como há uma grande ilusão pela falta de compreensão do mundo espiritual. O jornal Correio Brasiliense publicou em 3 de outubro de 2014 que o Vaticano reconheceu juridicamente, a Associação Internacional de Exorcistas. A notícia foi espalhada pelo jornal Observatório Romano, Observatório Romano, confirmando que a Congregação para o Clero aprovou os estatutos da associação através de um decreto. O ritual do exorcismo foi restaurado pelo Papa João Paulo II, quando a Igreja Católica decidiu, depois de quase 400 anos, revisar o texto anterior de 1614, devido às mudanças realizadas pelo Concílio Vaticano II, 1962-65. Os avanços da ciência no campo da mente Será que existem fundamentos coerentes para a prática do exorcismo? Consta que no ritual da Igreja Romana, tão somente os bispos podem autorizar um sacerdote a fazer o exorcismo. Segundo relatos, nos esconjuros, os demônios respondem com mentiras e indagações do exorcista sobre a identidade ou os motivos da subjugação. Amparados pelo bramido beneditino Vade Retro Satanás, os exorcistas exortam os espíritos satânicos a saírem do corpo dos possessos, valendo-se igualmente das invocações em nome de Deus, de Cristo e de todos os anjos, a fim de que, extenuantes algazarras e invocação, sempre sobre o arrimo da reza braba, o resultado poderá aparecer de forma ligeira,
sem sustento duradouro. Gente, vou parar por aqui. Quero falar algo bastante interessante sobre o retrocesso da aprovação do exorcismo pela Igreja Católica. Como eu disse, nós não temos nada contra nenhum credo religioso, mas numa época do século 21, onde a ciência mental evoluiu barbaridade. Hoje nós sabemos, a ciência sabe, como acontecem os fenômenos de incorporação, como acontecem os fenômenos de imantação e o caminho correto da desobsessão, que é encaminhar para a luz. Não expulsar. Quando se expulsa, e eu tenho experiência prática, eu também já expulsei, em nome de Jesus, muitas vezes eles riam e saíam, e dizem, não tem problema, espere lá fora da porta. A hora que ele saiu, cato ele de novo. E literalmente era assim que acontecia. A pessoa saía da igreja, nos primeiros degraus, a pessoa já caía e já começava a rolar. Quando o espírito era muito sagaz. Alguns já levavam o espírito dali mesmo para casa e iam juntos, como uma simbiose. A melhor forma de ajudar a humanidade é compreender que todos nós somos filhos de Deus. Todos os espíritos, as almas perversas, elas precisam de amor. Todas as almas, por mais maldosas que são, eles estão sem o germe do amor. Talvez foram destituídos num processo de exorcismo. Mas nós podemos a todo instante rogar para que a luz divina alcance todos esses irmãos sofredores. Os entrantes formam o maior exército de almas sem o germe do amor. Por isso que a sociedade está mergulhada no caos. Se você olhar os presídios, se você olhar, não precisa nem ser a Cracolândia lá em São Paulo, mas o número de jovens e adolescentes perdidos na droga. Não tenho dúvida, o pano de fundo disso é o exorcismo desenfreado, praticado por pessoas sem o mínimo de entendimento, sem o mínimo de amor por essas almas que carecem de luz. Uma vez numa discussão teológica, eu falei para um outro teólogo, formado por uma visão religiosa, que até mesmo o diabo, não gosto muito de falar esse nome, é filho de Deus. E é verdade. A Bíblia narra isso, que tudo foi criado por Deus. E se é verdade o que diz, este querubim caído, ele estava à direita de Deus. Então até ele tem saudade de Deus. E quanto mais nós pedirmos para que a luz divina brilhe sobre todos os necessitados, todas as almas perdidas, mais essa luz vai se expandir sobre essas castas que precisam de luz, que são nossos irmãos. Portanto, nós não temos inimigos. Aquela história, o inimigo das nossas almas, não existe. São nossos irmãos que precisam de luz. E se nós tivermos uma vida com coerência, eles não têm parte conosco nas nossas vibrações mentais. Precisamos sempre ter um pensamento elevado, um pensamento de amor, um desejo de amor acima de tudo. E eu já falei sempre, já falei em outras vezes e falo sempre nas leis da prosperidade. E eu resumo a lei, uma das leis que diz assim: quer ser rico, deseje que o teu irmão seja extremamente rico. Quer ser próspero, quer que o teu negócio vá para frente, fale bem dos seus concorrentes. Não precisa fazer propaganda dos concorrentes, mas fale bem. Deseje que ele prospere.
E quanto mais você tiver um grupo de pessoas da mesma vibração, faça propaganda das pessoas que você conhece, dos profissionais que você conhece. Nós temos aqui dentistas, temos massoterapeutas, temos advogados, temos professores, temos aqui uma vasta qualificação de pessoas. E o ano que vem nós vamos fazer um mural, e cada um vai trazer um cartão, vai fazer uma propaganda, até para a gente conhecer, né? Para a gente poder indicar. E olha que uma pessoa que a gente possa indicar é uma bênção para 3 pessoas. Para a gente que está indicando, para a pessoa que vai ser atendido por um bom profissional e para o profissional em si. Então nós criamos uma rede de vibração positiva. Nós temos costureiras aqui, excelente, né, Ednilson? Tem mais alguém que costura aqui? Além da Ednilson? Olha aí, ó, só ela aqui vai fazer as roupas para nós, não vai vencer. Ok, então, vamos encerrar então. Nós temos aqui também o seu Josué, que é o nosso vizinho aqui do lado, que trabalha com eletrônica, rádio e TV, também um excelente profissional. E nós vamos, a partir do ano que vem, fazer um mural ali para ficar mais claro as atividades que a gente tem aqui. Ok, então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração final. Quero agradecer a luz divina por nos inspirar nessa noite e permitir que falássemos algo tão profundo sobre a alma humana. E eu peço perdão à luz divina se falei algo que não devia. Peço perdão. E peço neste momento que os anjos ministradores de Deus nos ministrem enquanto dormimos. E peço neste momento que o anjo guardião de cada um de nós leve-nos em paz para os nossos lares, felizes, abençoados e protegidos, que possamos encontrar lá aqueles que nos esperam, radiantes de felicidade. Amém. Um grande abraço a todos e até sexta-feira às 19h30 nas Constelações e sábado às 14 horas.